Capítulo 164. Uma multidão se reuniu em volta da praia de Aeldai. Era formada por cidadãos que saíram para assistir ao surgimento inesperado de hordas de mortos-vivos, assim como equipes de jornalistas. Não ultrapasse esta linha, por favor. Eu te disse, é perigoso. Os funcionários da filial de Busan da Associação de Caçadores, assim como a polícia, que havia sido solicitada a ajudar a manter a ordem, estavam fazendo o melhor que podiam para manter os cidadãos afastados. Suas tentativas, no entanto, não pareciam ajudar em nada. Perigoso, minha bunda. Um caçador de rank S veio de Seul. Precisamos vê-lo. Caçador se tornou o título de trabalho mais popular e procurado desde o grande cataclismo. Situações perigosas não eram tão comuns, desde que se escolhesse uma dungeon que se adequasse ao seu nível, mas as potenciais recompensas monetárias eram enormes. Era natural que todos quisessem se tornar caçadores. Quanto aos caçadores de classificação S, que eram raros até mesmo em escala global, às vezes eram tão populares quanto celebridades. Portanto, quando uma ruptura de dungeon ocorria em campo aberto como esta, as reações dos cidadãos eram divididas em dois tipos, ou eles se refugiavam longe ou vinham para dar uma olhada. A maioria escolheu a primeira opção, mas havia um número surpreendente de pessoas que vinham para ver a ruptura por si mesmas, apesar dos perigos. E esses espectadores vinham de muitos tipos. Oh, olá, espectadores! Estão vendo isso? Estou arriscando minha vida para mostrar esses seletons. Olha, você provavelmente nunca viu um fora de um cinema. Enviem-me algumas doações, e eu coloco um drone no ar imediatamente. Espectadores! O mestre da Guilda dos Demônios, Lin Taegil, veio para dar assistência. Não tem como vocês perderem isso. Estou certo? Obrigado pelas inscrições. Muitos desses cidadãos eram, na verdade, streamers que gostavam de se chamar de jornalistas cidadãos. Alguns até trouxeram câmeras de drone caras e retransmitiram as batalhas enquanto aconteciam ao vivo. Em muitos casos, eles se colocavam em risco fazendo coisas mais ousadas, enquanto buscavam doações cada vez maiores. Senhor! Uma funcionária da associação que estava lidando com a multidão até agora parecia profundamente decepcionada. Temos que fazer isso toda vez que um portão aparece. Seu superior direto estava massageando o espaço entre os olhos, também parecendo cansado. O que mais podemos fazer? Ouvi dizer que esta é a maior quebra de dungeon já vista em Busan. Ele olhou para trás, a fadiga em seus olhos piorando. Se o portão tivesse sido localizado cedo, a situação não teria saído tanto do controle. O local é uma praia, de todos os lugares. E esses são os esqueletos de quem estamos falando. Parecia estar em um filme de piratas. Além do mais, o caçador de classificação S que estava sendo falado por todos recentemente tinha até aparecido pessoalmente. O burburinho em torno disso era difícil de colocar em palavras. É o material perfeito para chamar a atenção, disse o superior. Quer dizer, eu estaria aqui com uma câmera se fosse um streamer. Ele gostava de assistir à sua cota de streams. Sentindo uma sensação de ironia em tudo isso, ele suspirou. Mas ele é bem incrível. Tenho que admitir depois de vê-lo pessoalmente, comentou a caçadora. Quem? Lin Taegil. Sim. Há algo diferente nele, exatamente como você esperaria. Eu o vi antes disparando 10 flechas de mana de uma vez, e todas atingiram seu alvo. Bem, controvérsias à parte, ele é um caçador de classificação S. Apesar do tom desdenhoso do superior, ele também estava seguindo Taegil com os olhos, maravilhando-se um pouco cada vez que ele fazia algo. Pelo que ouviu, Taegil foi enviado para procurar o portão, em vez de lutar. Era por isso que ele não estava apenas atirando flechas de um local seguro como costumava fazer, mas estava confiando em sua destreza para voar entre os esqueletos e rastrear o portão. Somente quando os monstros às vezes o cercavam, ele disparava suas flechas para limpar o caminho. Aos olhos dos civis,
Taijil estava continuamente a apenas um segundo do perigo, o que só deixava essas serpentinas ainda mais animadas. Meu Deus! Vocês viram isso, pessoal? Ele mata toda vez que atira. Esse é o Lin Taijil para vocês. Sabe de uma coisa, rapazes? A guilda dos demônios pode ter sido arruinada, mas o mestre da guilda deles ainda é o melhor arqueiro do país. Boa! Boa! Sinos de doação soaram nas transmissões ao vivo do Streamers. 100.000 wons para cada 10 mortes de Lin Taijil. 500.000 wons para cada 100 mortes de Lin Taijil. É disso que estou falando. Obrigado pela doação. Espectadores. Estou contando os esqueletos que ele mata em tempo real agora mesmo. Você está falando sério, pensou o supervisor da associação. Enquanto os caçadores arriscavam suas vidas para lutar, algo realmente espantoso estava acontecendo do lado dos espectadores. Os espectadores que assistiam ao incidente estavam recebendo quantias incríveis de doações, proporcionais ao número de bestas mágicas que estavam morrendo. Não havia se passado nem um minuto desde que a equipe exploratória que incluía Taijil foi enviada ao local. Bem, como eles não podem estar aqui para assistir? Até eu faria o mesmo no lugar deles. Como diz o ditado, um homem semeia, e outro colhe. Claro, no mundo real, os semeadores, isto é, os caçadores que se esforçaram, ganharam muito mais do que os Streamers jamais poderiam. Então não havia necessidade de criticar ninguém. Acho que você poderia chamar isso de uma espécie de economia criativa, o supervisor refletiu. De qualquer forma, como funcionário de uma associação, tudo o que eu quero é que todos estejam seguros. Então algo estranho aconteceu. Um vento frio estava soprando de repente. Pessoas que estavam focadas em Taijil de repente se viraram na mesma direção, seus olhos se arregalando. Oh, o que é isso? As equipes, incluindo Taijil, se dividiram em várias direções. Essas equipes incluíam um caçador de classificação a que também era conhecido como o vice-mestre da Guilda dos Cavaleiros, bem como vários caçadores de Busan. Havia algumas pessoas entre eles que pareciam ser totalmente novas na área. E assim que um desses novos caçadores, que liderava o grupo, estendeu a mão, a praia inteira congelou de repente. A multidão ficou chocada e em silêncio. Os esqueletos que estavam emergindo da areia como tantas formigas, junto com as ondas quebrando atrás deles, estavam todos congelados no lugar. Era uma visão maravilhosa, deixando aqueles que haviam completamente imóveis, como se eles também tivessem se transformado em gelo. Quem diabos é esse? Caras! Alguém reconhece aquele caçador? Vozes chocadas logo puderam ser ouvidas de várias direções, e gritos de repente ecoaram por toda a praia. Procure por ele agora mesmo! Quem se candidatou para fazer parte das equipes exploratórias? Estou fazendo uma ligação agora mesmo, senhor. Até mesmo os repórteres de várias emissoras começaram a pedir informações à Guilda dos Cavaleiros. Enquanto isso, os Streamers mais ousados agarraram os funcionários da associação que estavam mantendo as pessoas fora. Eles começaram a implorar por informações. Quem é esse caçador? Por favor, compartilhe alguma informação comigo. Aquilo foi só uma tempestade de neve, certo? Ouvi dizer que é uma magia que apenas alguns poucos podem usar, mesmo entre os caçadores de alto nível que usam magia. Pelo que ouvi, uma quantidade enorme de mana é necessária para usar uma magia tão poderosa quanto essa. Quem no mundo? Outro alerta de doação sou. 1 milhão de wons se você for o primeiro a descobrir quem ele é. Uau! Vou dividir a doação com você. Alguém, por favor, me diga. Pare aí mesmo. Você não pode passar dessa linha. Por favor, fique dentro da linha de segurança. As pessoas estavam quase perdendo a cabeça, mas essa reação era muito natural, de fato. Nenhum deles jamais tinha visto uma magia de área de efeito que pudesse mudar a temperatura de uma região definida como aquela.
O céu estava limpo, mas uma nevasca surgiu do nada para congelar centenas de esqueletos de uma vez. Eu nunca ouvi falar de um caçador assim antes. Eu consegui, alguém gritou, e as cabeças se viraram para eles todos de uma vez. Um streamer que por acaso tinha um amigo na guilda dos cavaleiros estava segurando seu telefone como um troféu e gritando confiantemente, é a guilda Vojin. Ele é Sung Surro, o mestre da guilda. A guilda W Vojin? Eu nunca tinha ouvido falar deles antes. É uma nova guilda? Agora que as pessoas descobriram, elas ficaram ainda mais confusas. Elas não tinham informações sobre essa guilda Vojin. Algumas delas, no entanto, tinham boa memória. Espera. Sung Surro. Eles procuraram urgentemente na internet artigos que já tinham visto antes e logo encontraram o que procuravam. Sung Surro. Foi ele quem lidou com o incidente de Lee Min-sun. O quê? Droga, você está certo. Tem uma foto dele ao lado de Baek Mill e Lin Tae-gil. A inteligência coletiva da multidão era nada menos que impressionante. Eles descobriram quem ele era em pouco tempo, depois de vê-lo usar uma habilidade. Exatamente como planejado. Surro estava sorrindo levemente enquanto ouvia a confusão de longe. Eu criei minha guilda, e esta é a oportunidade perfeita para torná-la conhecida. Enquanto lidava com vários incidentes e trabalhos, Surro sempre escondeu sua identidade, seja por escolha ou não. Seu objetivo era evitar que os seguidores de Itarim, que sem dúvida estavam escondidos em algum lugar e esperando para atacar, o vissem usando sua habilidade de sombra. Mas não importava nem um pouco se ele ganhasse alguma atenção ao usar habilidades que não tinham nada a ver com as sombras. Na verdade, isso é uma coisa boa. A publicidade da guilda Vojin era muito importante para os planos de Surro. Ele havia criado essa guilda em primeiro lugar para subir de nível. Era preciso uma guilda para ter acesso a dungeons mais difíceis, onde ele poderia subir de nível mais. A entrada para as dungeons poderia ser comprada se alguém tivesse fundos, e ele ganharia mais dinheiro no mês que vem da guilda dos catadores. Ele pode não precisar de publicidade para sua guilda em tal situação. Mas havia outra razão pela qual ele a queria, a Coreia do Norte. Para ir para a Coreia do Norte, uma guilda tem que ser famosa. Dungeons de alto escalão eram importantes, é claro, mas seu objetivo final era ir para a Coreia do Norte para caçar. O país inteiro se transformou em um campo de monstros após o grande cataclismo, um reino demoníaco inacessível. Havia uma razão para Vojin-Shu ter levado Choi-Jonjin para lá e ainda não ter conseguido retornar. Se os monstros que infestavam o país não fossem mortos a tempo, eles eventualmente chegariam à Coreia do Sul também. Embora tais expedições fossem formuladas como fornecer ajuda ao norte, era mais preciso chamá-las de conquista. Este ambiente terrível, no entanto, era um refúgio de ricas fontes de pontos de experiência para alguém como Surro. O problema era que nem todo mundo podia ir para a Coreia do Norte. Mesmo que o governo tivesse se desintegrado, seus dois países não tivessem se reunido, ou algo assim. Além disso, caçadores que cometeram crimes, como os vilões da recente fuga da prisão de Jisan, tendiam a querer fugir para a Coreia do Norte, não importa o que acontecesse. Se as pessoas tivessem livre acesso à região sem nenhuma restrição, caçadores que cometeram crimes poderiam escapar da justiça simplesmente viajando para a Coreia do Norte. Era provável que tais pessoas cometessem crimes atrozes contra os sobreviventes de lá, e ela se tornaria um lugar completamente sem lei. Foi por isso que o governo sul-coreano e a Associação de Caçadores tornaram ilegal que guildas que não atendiam aos requisitos fossem para a Coreia do Norte. O mais importante desses requisitos era o reconhecimento público. Em outras palavras, o público tinha que pensar que a guilda não tinha intenção de causar mal algum ao ir para o norte. E para que o público tomasse conhecimento de uma guilda, a maneira mais eficaz era realizar feitos impressionantes enquanto as pessoas assistiam, assim como agora. Mas problemas como a prisão de Jisan provavelmente são melhor evitados, pensou Surro.
Embora fosse impressionante e louvável que ele tivesse destruído 500 vilões, o público estava mais dividido sobre esse incidente do que se poderia pensar. Ele matou 500 seres humanos em um único dia. Ele não pode ser normal. Ele é um assassino. Ele tem que ser. Mas esses são vilões, então está tudo bem, certo? Agora, é claro, a Guilda do Tigre Branco estava impedindo à força que informações sobre a prisão Gizan vazassem, mas se essas informações fossem expostas ao público primeiro, Suho ficaria em uma situação difícil. Ele queria ir para o norte, afinal. E então ele escolheu fazer isso em vez disso, pulando entre os esqueletos como um membro da equipe exploratória e revelando seu poder por completo. De droga! Eu te enviei para encontrar o portão, não para massacrar os esqueletos. Taijil ficou surpreso com a impressionante estreia de Suho como chefe da Guilda Vojin. Eu não sabia que ele tinha uma habilidade dessas. Thomas André deu a ele uma runa de habilidade ou algo assim depois que Suho seguiu. A visão era simplesmente absurda. Uma nevasca gelada soprava em Eldai, e enquanto Suho corria para frente pelo centro da praia, um caminho de gelo branco pavimentava o chão à sua frente como um tapete vermelho. Ao redor dele havia esqueletos que estavam congelados como estátuas. Taijil quase ficou curioso sobre como as pessoas começariam a chamá-lo. Todo mundo estava vendo isso ao vivo. Então a investida implacável de Suho parou de repente. Ele estava ouvindo Silad. Silad ouve as orações de Circa.